Oi pessoal, eu sou o Thiago Valente, sou mestrando em letras e criador de conteúdo literário na internet. E nas próximas aulas o que a gente espera aqui com a Lerol é transformar a sua relação com os livros e com a leitura, aumentando o nível, a quantidade e a qualidade dessa leitura, deixando ela muito mais eficiente e deixando ela uma atividade muito mais leve, muito mais prazerosa, seja ela uma atividade para entretenimento ou para estudo. Então espero que vocês aproveitem muito todos os assuntos e temáticas das próximas aulas. Então é isso, sejam bem-vindos. E eu gosto sempre de começar falando um pouquinho sobre os direitos imprescritíveis do leitor que foram desenvolvidos pelo Daniel Pennac, nesse livro aqui dele que se chama Comme un roman. E ele fala um pouquinho sobre como o leitor também tem direitos, como ele também tem um papel ativo ali na atividade de leitura. A obra literária só se faz completa depois que o autor escreveu o texto e quando o leitor tem contato com esse texto, quando, enfim, o texto literário chega ao seu objetivo. Então ele faz algumas considerações muito importantes sobre essa prática de leitura que são a base para tudo que a gente vai passar para vocês durante essas aulas, então é por isso que eu gosto de começar sempre por elas, por esses direitos que são: 1. O direito de não ler. 2. O direito de pular páginas. 3. O direito de não terminar um livro. 4. O direito de reler. 5. O direito de ler qualquer coisa. 6. O direito ao bovarismo. Bovarismo aqui é meio que uma fuga da realidade, tem uma inspiração no romance Madame Bovary. Então é isso, esse direito de se desligar de tudo e passar algum tempo nesse universo ficcional da leitura. 7, o direito de ler em qualquer lugar. 8, o direito de ler uma frase aqui e outra ali. 9, o direito de ler em voz alta. E 10, o direito de calar. Tudo que ele está propondo aqui com esses direitos é que a leitura seja uma atividade muito mais despretensiosa do que às vezes ela pode ser. Muitas vezes a gente tem o nosso primeiro contato com a leitura na escola ou no vestibular, com as leituras obrigatórias. Então, constantemente a leitura está sendo associada a esse lugar de ensino, de avaliação. Geralmente se espera que tenha alguma avaliação do quão enfim, do quão válida foi essa sua leitura através de questões e de coisa e tal, quando na verdade a leitura pode ser só um ato de prazer, como ele comentou sobre o bovarismo, pode ser só uma fuga da realidade, uma atividade feita para passar um tempo agradável e estimular diversas habilidades que a leitura estimula e trazer também vários benefícios que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, mas é por isso que eu gosto de começar com esses direitos do Daniel Pennac, e eles ajudam a gente a ter essa primeira noção da leitura de uma forma um pouco mais leve e despretensiosa. E falando sobre os benefícios que essa prática pode trazer para a nossa vida, além, enfim, de aumentar a empatia, aumentar o nosso conhecimento de mundo, já que a gente vai ter contato com realidades muito diferentes através dessas histórias, seja um livro de ficção, seja um livro de autoajuda, de autodesenvolvimento. Ele vai trazer ali lições um pouco mais práticas que a gente já pode colocar em prática ali na nossa vida. Os livros teóricos, seja um livro aí para a sua faculdade, para os seus estudos, trazem esses ensinamentos de uma forma muito mais direta também, mas são diversos os benefícios que a leitura traz para a nossa saúde física e mental. E quando a gente para pensar sobre o quão complexo é esse processo de leitura para o nosso corpo, para a nossa mente, a gente percebe que são diversas capacidades e habilidades que são mobilizadas enquanto a gente está lendo um texto, está lendo um livro. Então, basicamente, o processo de leitura ele vai exigir, sim, um nível de concentração maior do que outras atividades, porque quando a gente para, enfim, esmiuçar aí esse processo, ele envolve essa decodificação dos sinais de escrita, seja em qualquer língua que você estiver lendo, em qualquer alfabeto. Então, no fim, as letras são só imagens, não importa qual alfabeto que você está utilizando, e a gente tem todo esse processo de entender essas letras que são imagens, como elas se juntam com outras letras para formar palavras, como essas palavras se juntam com outras palavras para formar sentenças, e essas sentenças vão formando coisas maiores. Mas, no fim, tudo isso é um processo extremamente complexo que move, enfim, diversas habilidades nossas. E além dessa codificação, a gente também precisa entender o som por trás
desses códigos, dessas imagens, das letras, das palavras, das frases. Então a gente faz, além da leitura desse sentido, a gente tem essa leitura de, enfim, como aquilo é pronunciado, como a gente pronuncia aquilo, que som aquelas letras, palavras, frases têm. E a gente precisa compreender o sentido de tudo isso, não de uma forma isolada, não a palavra pela palavra ou a frase pela frase, mas como que esse sentido se articula ao sentido do texto inteiro que a gente está lendo, que contribuição aquela frase está trazendo para o texto que a gente está lendo, para o livro que a gente está lendo, enfim. Então é bastante complexo. E por fim, depois de todo esse processo, a gente tem a ativação da imaginação, que é quando a gente junta todo esse processo de decodificação e ativa a nossa imaginação para colocar um sentido em cima disso, colocar ali um caráter até um pouco mais lúdico, trazer aquilo para a nossa vida. Então, depois de esmiuçar todo esse processo, a gente consegue ver como ele é extremamente complexo, e é por isso que a leitura, diferente de várias outras atividades, exige um foco muito maior da pessoa que está praticando ali e um nível de concentração muito maior, que por conta disso vai trazer vários outros benefícios. Então a gente tem a Universidade de Sussex, acredito que tenha sido em 2019, eles fizeram essa pesquisa e descobriram que 6 minutos de leitura por dia já é suficiente para o alívio de diversas tensões e para a diminuição do estresse, e eles compararam com outras atividades. Então, que nem vocês estão vendo aqui, a gente vê que essa diminuição do estresse com a leitura ocorre 68% com 6 minutos só de leitura, ouvindo música 61%, tomar chá 54%, dar um passeio 42%, jogar videogame 21%. Então, se misturar tudo aqui, os primeiros, se você ler ouvindo uma música e tomando um chá, já tá show, já dá para diminuir bastante o estresse. Mas eles também apontam que essa atividade da leitura associada ao momento do sono, à hora do sono, pode melhorar muito a qualidade do seu sono. Eles fizeram, enfim, nessas pesquisas deles, eles conseguiram constatar que 503 pessoas que leram 5 ou mais noites por semana tiveram uma melhora de 40% no sono delas. Então é justamente por conta desses benefícios: relaxamento, redução do estresse, adormecer mais facilmente, ajuda a controlar a mente e melhora a qualidade do sono, justamente por tudo que eu comentei aí com vocês, dessa necessidade de concentração, que vai acalmando um pouco a sua mente, vai, enfim, aliviando algumas tensões. E também tem essa pesquisa deles, feita com 503 pessoas que leem 5 ou mais noites por semana, que elas tendem a receber melhores salários. Óbvio que isso é muito relativo, mas justamente por esse aumento do conhecimento, da empatia, da noção de mundo, mas também por esses outros benefícios de conseguir controlar a mente de uma forma um pouco melhor, conseguir tomar decisões com um pouco mais de calma e, enfim, por toda a bagagem e repertório que os livros, que as leituras podem trazer pra gente. E como eu comentei com vocês, um dos nossos objetivos é aumentar não só a qualidade da leitura e a eficiência dessa leitura, mas também a quantidade. A gente vai ver mais pra frente algumas técnicas de leitura dinâmica, enfim, como otimizar aí o seu tempo de leitura. Mas uma coisa que a gente precisa também se atentar é o nível dessa leitura, nível aqui no sentido de quantidade, o quanto você consegue ler por dia, por semana. E tem algumas dicas muito fáceis e muito práticas que você já pode colocar em prática assim que acabar essa aula. E sugiro que você faça para durante o nosso encontro a gente conversar um pouquinho de como foi a sua experiência. Então agora vocês vão conhecer algumas dessas dicas. A primeira é definir a sua TBR. Quem já está aí familiarizado com o mundo das book redes já sabe o que esse termo significa. Book redes são todos os criadores de conteúdo literário em qualquer rede que seja no Instagram, no Twitter, no TikTok, enfim. Mas para quem não conhece, esse é um termo muito legal que pode facilitar muito a sua organização de leituras e, consequentemente, aumentar a quantidade de livros que você está lendo. TBR é uma sigla que foi criada para dizer to be read, read aqui não read, que é o particípio de ler, então para livros a serem lidos. E a ideia é você listar os livros que você pretende ler, seja os livros que você tem que ler
para o seu curso, para sua faculdade, para suas aulas, ou seja, os livros que você quer ler por diversão, se você está participando de uma leitura coletiva. Isso é uma prática muito simples que pode te ajudar um pouco nessa questão de organização, para você saber exatamente o que você vai ler depois do que, e não criar esse período meio estranho de quando você termina um livro, não sei o que eu faço agora. Quando você para realmente planejar e saber qual que vai ser essa sequência das suas leituras, a sua prática fica muito mais eficiente e para estudos isso é fundamental. E encontrar horários fixos ao longo do seu dia para você se dedicar à leitura. Isso é uma atividade que acaba treinando o seu cérebro a, enfim, se acostumar que durante aquele período ele vai ter que ter um nível aí maior de concentração, de atenção. Então, você encontrar esse horário aí na sua rotina, que você sempre vai estar livre, ou um horário que você consegue se organizar para estar livre, um horário que a sua casa vai estar mais calma, para criar um ambiente mais propício. Isso é fundamental para que você possa realmente fazer esse treinamento do cérebro para ele ir se concentrando cada vez mais e se acostumando com essa atividade, da mesma forma que, por exemplo, a gente se acostuma a fazer academia todos os dias num certo horário, e aí parece que o seu corpo já vai ficando mais acostumado enfim, ter uma performance maior durante aquele período do que no resto do dia. Então, com o cérebro, com a mente, a gente consegue fazer a mesma coisa. E com os olhos também, ou coisa que a gente vai ver um pouco mais pra frente na leitura dinâmica também. Mas procure esses horários fixos. E uma boa referência que a gente tem para isso é a Denise Godinho. Ela tem esse blog que depois se tornou uma série de livros que se chama Vida Organizada. E tem um texto no blog dela, no site dela, em que ela fala sobre como ela organiza o dia dela por blocos e que ela tenta manter esses blocos fixos por o corpo dela já estar mais acostumado a fazer certa atividade em certo momento do dia, e como isso faz toda a diferença na saúde mental dela, justamente por já ter essa expectativa do que vai vir depois do que. É a mesma questão da TBR também, mas encontrar esse horário pode te ajudar demais a tornar esse momento muito mais proveitoso. E essa aqui é um pouco polêmico, muita gente fala que não consegue ler mais de um livro ao mesmo tempo, porque vai misturar a história, vai misturar os textos, mas isso pode te ajudar imensamente, uma vez que evita que você se canse de um determinado texto, já que você vai estar variando bastante. E a ideia é você procurar deixar a sua experiência. Se você tiver essa dificuldade de embaralhar textos, embaralhar histórias, se você vai, por exemplo, cada dia na semana ler um livro ou ler um texto diferente, tenta deixar o seu momento de leitura um pouquinho diferente para cada livro, seja, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, mas seja o marcador que você está usando para marcar as páginas, seja, sei lá, o chá que você está tomando, a música que você vai ouvir, se você for ouvir alguma música. Então, tenta deixar esse momento um pouco mais personalizado para cada livro, se você tiver essa dificuldade, mas recomendo que você experimente ler mais de um livro ao mesmo tempo, ver se você consegue se habituar, porque como eu falei, deixa a sua leitura muito mais ágil, faz você ir trocando aí de voz narrativa mesmo, variando entre autores, e evita que você fique cansado, que tem aquelas ressacas literárias que o pessoal costuma falar, que é quando você não consegue ler mais nada depois que você leu determinado livro que te marcou muito e tal. Então, quando você vai aumentando aí essa quantidade de livros que você consegue ler simultaneamente, você consegue, enfim, algo com o qual você consegue se acostumar e que pode te ajudar demais. E se é importante você definir quais vão ser os livros a serem lidos, definir a quantidade de páginas que você vai ler por dia ou por período de leitura que você separar aí ao longo do seu dia, também é muito importante para você ter um norte, para você ter meio que uma orientação e saber como estão indo as suas leituras. Fazer esse controle de progresso diário pode ser muito útil para você, ainda mais quando você estiver começando nessa criação do hábito da leitura. Então, criar alguma meta que faça sentido para você, que faça sentido com a sua realidade. É óbvio que capítulos variam muito, mas funciona também de livro para livro. Definir uma quantidade de capítulos que você quer ler por dia, uma quantidade de páginas, uma quantidade de artigos acadêmicos,
isso te ajuda a ter um norte, e mais pra frente eu vou mostrar para vocês aplicativos que te ajudam a ter esse controle de uma forma um pouco mais eficaz de quanto você está lendo, ver aí algumas estatísticas, como anda a sua leitura, e é legal você também já ir monitorando isso para a gente saber como é que tá o quão proveitosa tá a sua leitura agora e como que ela vai estar no final das aulas para a gente conversar durante o nosso encontro. E o próximo eu começo com essa informação de que o Brasil é o quinto país no ranking global de tempo de uso no celular. Essa é uma pesquisa feita em 2018 e eles estão dizendo aqui que os brasileiros costumam utilizar em média 3 horas por dia. A minha média é um pouco maior. Eu estava vendo aqui antes de começar, eu costumo utilizar o celular numa média de 8 horas por dia. É muita coisa, então isso direciona a gente diretamente para a próxima dica, que é aproveitar os momentos de ócio que a gente vai tendo ao longo dos dias. Então, uma fila de mercado, uma fila de banco, que a gente não tem outra opção a não ser esperar ali, já que a gente está com o celular na mão, ou com, enfim, qualquer outro aparelho, dispositivo, tal, esse é um momento muito bacana para você dar aquela adiantada na leitura, transformar aquele momento num momento um pouco mais proveitoso do que, enfim, ficar rolando pela página do Instagram ou do Twitter. E uma coisa que ajuda muito nesse momento é você sempre levar um livro com você para onde você for. Eu tenho desespero de sair de casa sem livro, porque sempre rola esse medo de ter um momento ali de tédio, de ócio, ter que esperar alguém chegar, ter que enfrentar uma fila e não ter um livro. Então, ter esse livro com você sempre vai te ajudar muito a ir criando esse hábito, construindo esse hábito enfim, fisicamente, na sua mente. E outra coisa que eu vou falar um pouquinho mais pra frente também, que é aproveitar os diferentes formatos de leitura para que eles se adequem a esses diferentes momentos da vida. É óbvio que é muito melhor a gente ler um livro físico na nossa casa, aqui tomando um chazinho, ouvindo uma música, mas a gente também consegue ir encaixando essa atividade ao longo de outros momentos do nosso dia, quando a gente utiliza, por exemplo, livros digitais, audiobooks. Mais para frente eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E a gente pode aproveitar também a tecnologia, o nosso celular, que está sempre na nossa mão, para ajudar a gente nesse aumento da concentração, do foco que é necessário para a leitura. Então a gente tem alguns aplicativos que te ajudam a, enfim, não ficar utilizando o celular no momento em que você deve estar concentrado numa outra atividade. Um exemplo é o Forest, esse aplicativo em que você precisa, enfim, estar ali com a tela ligada, definindo o seu ciclo de concentração para que a sua plantinha vá nascendo, para que a sua floresta aí vá florescendo, mas ele estimula justamente isso, você estar completamente focado na sua outra atividade, não poder encostar no seu celular, não poder trocar a tela do seu celular durante o período de tempo que você separou. E tem também o Pomodoro Timer, que ele vai definir aí esse seu... O Pomodoro, o ciclo Pomodoro é uma técnica de concentração, de foco, que eu vou falar mais pra frente, mas tem esse aplicativo que, mesmo que você não conheça essa técnica, não saiba muito sobre ela, você já consegue usar, que é definir um tempo para você se focar completamente. Ele já tem aí algumas ferramentas que te ajudam a aumentar esse foco, bloqueando notificações no seu celular, diminuindo um pouco o brilho da tela. Você consegue programar ciclos de foco nele, então é bem interessante. Vão experimentando, depois me contem o que vocês acharam. E a gente também pode aproveitar outras plataformas e enfim, outros recursos para aumentar essa nossa concentração. Por exemplo, como eu já comentei várias vezes aqui, a música, hoje, tanto no Spotify quanto na Apple Music, no Deezer, a gente tem várias playlists voltadas para foco. São músicas que têm batidas um pouco mais calmas, que não tem voz, não tem uma letra ali para você se envolver emocionalmente, prestar atenção, mas são músicas para realmente você bloquear esses ruídos sonoros do ambiente, do exterior e, enfim, deixar sua mente um pouco mais centrada. A gente tem as lo-fi beats, que são essas batidas um pouco mais tranquilas, um pouco menos aceleradas para você ir acalmando a sua mente também. Então,
recomendo que vocês tentem utilizar aí durante as leituras. E aproveitando, já que a gente está num curso de leitura, aproveitando para recomendar para vocês um livro, esse livro aqui, Foco, do Daniel Goleman, A Atenção e Seu Papel Fundamental para o Sucesso. Ele fala sobre como às vezes a gente acha que está um pouco distraído, acha que a gente tem dificuldade para se concentrar, mas ele fala como a gente tem poucos estímulos para construir essa concentração na nossa vida, esse ativar e desativar um foco completo. E o legal desse livro, ele, enfim, justifica como a gente tem essa dificuldade, mas ele também fala sobre como a gente consegue ir construindo e como a concentração e o foco podem ser coisas treinadas. E além de tudo isso, ele dá ferramentas, dicas muito práticas para você ir construindo isso ao longo dos dias, ao longo da leitura desse livro. Então, recomendo demais. Foco, do Daniel Goleman, é aquele livro para ler, enfim, 2, 3 vezes e ir colocando em prática. Essa foi a primeira aula. Eu recomendo que você espere alguns dias aí para assistir a segunda aula e que ao longo desses dias você tente colocar as dicas que eu passei hoje em prática e depois vá tentando controlar aí a sua leitura, quantas páginas você está lendo agora, como que está sendo essa experiência. Você pode fazer algumas anotações para, enfim, contar suas impressões. E depois, no nosso encontro, a gente vai poder falar um pouquinho sobre todo esse processo, mas eu espero todos vocês para a aula número 2.